Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem faz isso depois. Estamos começando mais um Platform Talks. Eu sou Gui Santos, estou aqui com o Bruno. Fala aí, Bruno. Fala aí, pessoal, muito legal estar aqui de novo com vocês e hoje com a presença aí do Valdir junto com a gente. Bora falar do mercado de tech. Bora, galera. A gente está testando os horários aí, então vou pedir desculpa para quem acompanhava a gente à noite, mas de qualquer forma vai ficar gravado. Lembrando que a gente também está no Spotify, então quem quiser acompanhar a gente segue a gente no Spotify e coloca na lista para assistir mais tarde quem não conseguir entrar hoje, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o mercado de tech e estamos aqui com o Valdir Félix. Se apresenta aí, Valdir. E aí, turma, tudo bom? Tudo bom, Gui? Tudo bom, Bruno? Obrigado pelo convite. É uma honra aqui participar do podcast com vocês. Eu, me introduzindo rapidamente aqui, né, para o pessoal me conhecer melhor, eu estava pensando aqui antes de entrar, o que é que eu vou falar, né? E, cara, e eu percebo o seguinte, esse ano eu faço 20 anos de carreira, velho. É muita coisa, né? Então, nesses 20 anos de carreira, pô, eu me formei em ciência da computação, segui toda a trilha de desenvolvedor ali, fui desenvolvedor PHP, Java, C Sharp, Python, programei em Go, Node, passei por várias stacks ali. Me tornei arquiteto de software e depois gestor de tecnologia, e aí fui galgando novos desafios ali na carreira de gestão, né, de tech, e aí me tornei gerente executivo numa das empresas do grupo BTG, e aí decidi sair para empreender, né? Hoje eu tenho minha própria consultoria, a gente está há mais de 2 anos aí trabalhando, e estamos crescendo bem, estamos fazendo a diferença aí no mercado, né? E aí a coisa legal disso tudo é que a gente tem uma, uma carreira, né, que você tem sempre desafios novos, né? O mercado vai mudando, a gente vai mudando, todo mundo vai crescendo e fazendo coisas diferentes, e aí, pô, você vê que hoje eu não imaginaria no início da carreira ter 20 anos e estar aqui falando com vocês, né? Então, é legal ter essa perspectiva. E obrigado pelo convite, viu? Boa, Valdir. Vou pedir desculpa, galera. Com o home office vocês sabem como é, né? Então temos uma convidada extra aqui Convidado participando. especial. Convidado especial, Cecília. Boa, cara, obrigado por aceitar o convite, né? Parabéns pela trajetória. Calma aí, filho. Então hoje a gente vai falar sobre o mercado de tech. Aí já tem a galera, a Dilson, Lucas. Cara, você que inspira o mercado de tech aí todos os dias, tem diversos clientes, setores diferentes. Conta pra gente algumas novidades e tendências que você vem percebendo no mercado, né? A gente teve uma mudança muito grande nos últimos, assim, 2, 3 anos, né? A gente teve a pandemia, que deu uma chacoalhada no mercado de tech. Depois Sim. a gente teve a IA chegando no mercado de tech. Então, acho que esses últimos, vamos dizer assim, 4 anos, a gente viu muitas mudanças, né? Então, o que Muitas você vem mudanças. percebendo e quais tendências você vem notando também? Olha, em termos de mercado, assim, eu tenho acompanhado de perto esses movimentos, né? Tanto por estar há muito tempo no mercado, como por ser hoje empreendedor e precisar acompanhar esse movimento de perto, né? E uma coisa que eu tenho visto bastante é que antigamente o pessoal olhava muito por ter quantidade, né? Quanto mais gente na tecnologia, melhor, né? Então, dividia as áreas em 1.000 áreas diferentes, cada área tinha 5 pessoas para cuidar de cada pedacinho ali da TI. Você vê a área de infraestrutura dividida em 3, 4 áreas, sub-áreas, para poder atender as coisas. Hoje em dia, o mercado, as empresas, sobretudo, estão olhando muito mais para eficiência do que para número. Então, estão querendo fazer aquele velho clichê, né? Fazer mais com menos. Então, a gente tem visto, graças a Deus parou, né? Um pouco com esse movimento de layoff, mas a gente viu algum tempo atrás, alguns meses atrás ainda, muita empresa fazendo layoff, justamente porque as empresas estavam inchadas, né? E uma empresa que tem muita gente para desenvolver, às vezes, as mesmas tarefas, acaba que a conta chega. E aí esses layoffs acabam, alguns foram propositais, outros foram inevitáveis, né? A gente sabe disso. E esse movimento de layoffs, mais inteligência artificial, mais essa ideia de você fazer cada vez mais com menos, né, diminuir as áreas e fazer continuar entregando a mesma qualidade com uma quantidade menor de pessoas, eu acredito que é algo que vem para ficar.
Então, isso é uma mudança bem importante no mercado, e traz uma perspectiva diferente para o profissional de tecnologia, seja ele um desenvolvedor, seja ele um analista, seja ele uma pessoa que trabalha ali com infraestrutura, segurança, etc. Tudo acaba sendo impactado, né? E, obviamente, o impacto da IA, ela reforça ainda mais esse movimento, porque a IA agora tem a possibilidade de você ter muito mais produtividade do que você tinha antes da IA, né? Você tem ferramentas surgindo o tempo todo, agentes de inteligência artificial sendo lançados no mercado, justamente tentando fazer aquilo que é repetitivo, tentando fazer aquilo que é mais trivial, tentando fazer aquilo que muitos desenvolvedores não querem fazer, a IA está se propondo a resolver, né? E isso, obviamente, traz uma mudança de como você pensa a tecnologia, né? Se antes a gente pensava em um time de X pessoas, sei lá, de 5 pessoas, por exemplo, para fazer um projeto que duraria 6 meses, talvez a gente pense agora num time de 3 pessoas para fazer o projeto em 2, porque a gente pode usar IA para poder acelerar um monte de coisa que antes não tinha essa possibilidade. Então, essas são as principais mudanças, eu acho. Tá? Tem uma mudança de mentalidade, né, da mentalidade de querer fazer mais com menos, de enxugar mais os times e ter mais eficiência, e tem uma mudança de ferramental também, por conta do advento da IA, tá? E Valdir, esse ponto que você falou da IA, eu acho que é um negócio que vem se refletindo bastante no mercado, né? A gente conversa com a galera, tá todo mundo falando. E a IA, ela já está começando a aparecer dentro da própria área de tecnologia também, não só nas áreas de negócio. Como que você vê esse movimento dentro das áreas de tecnologia, do uso da IA para o próprio desenvolvimento de software? Você acha que isso em 2025 já começou de fato a ser usado e escalar, ou você acha que é um movimento que ainda está começando? E como você vê isso se refletindo no mercado de trabalho, né? Você acha que vai ter mais uma vazão de demandas, então a gente vai conseguir entregar muito mais? Ou a gente vai começar a ter, de fato, mais uma série desses layoffs? Olha, eu não acredito que a gente vai continuar tendo layoffs, tá? Eu acho que o mercado tende a estabilizar, a não ser que a gente tenha alguma recessão. Os Estados Unidos tem sinalizado que pode haver recessão em algum momento. Isso, obviamente, impacta o nosso mercado, porque o nosso mercado é muito parecido com um espelho do que acontece no mercado americano. Então, pode haver que essa possível recessão pode respingar aqui no nosso país, tá? Além disso, tem uma questão macroeconômica também que é importante de analisar, porque a gente está tendo uma macroeconomia no Brasil, onde a gente está vendo alta de juros, alta de inflação, e isso dá uma encolhida no mercado em termos de investimento. Você vê hoje bancos que no Brasil sempre foram muito agressivos no investimento em tecnologia, diminuindo o investimento. Então, assim, é um movimento que é raro de acontecer, né? Bancos como Itaú, Bradesco, BTG e outros assim que investem massivamente em tecnologia, diminuindo o budget de TI, né? Ou pelo menos congelando o budget de TI. Então, isso é um movimento que reflete um pouco da macroeconomia, né? Do que acontece lá fora e do que acontece aqui dentro. Um outro ponto que você comentou que eu acho que é super relevante é como a gente está visualizando a questão da IA dentro da tecnologia, né? Na minha opinião, a gente nós que somos agentes de tecnologia dentro das empresas, né? Nós que temos a tecnologia como core business, como nossa profissão, estamos na posição, né, estratégica de liderar essa transformação. Afinal de contas, a inteligência artificial é uma tecnologia que vem de dentro da computação, né? Não é uma coisa que está vindo de fora que a gente está reagindo, não, vem de dentro de casa praticamente, né? Então a gente está vendo um movimento que está acontecendo muito forte, e eu acho que dá para as pessoas que trabalham com tecnologia, os profissionais de tecnologia, tanto o pessoal que trabalha no campo mais operacional, né, de infraestrutura, segurança, etc.,
como quem trabalha com desenvolvimento de software, desenvolvimento de jogos, back-end, front-end, etc., se beneficiar muitíssimo da tecnologia que está surgindo com IA. Entendo que nos próximos anos a gente vai ter uma revolução ainda mais profunda, né? Acredito eu que a gente vai ter uma mudança crucial em como o trabalho do desenvolvimento de software, sobretudo, se opera, né, usando IA. A gente tem que estar atento, porque essa mudança ela vai acontecer a nossa revelia, né? Queira ou não, a mudança vai acontecer. Aí você pode surfar a onda, ou você pode tomar um caldo. Vai depender de como você se posiciona. Só que eu imagino que a gente precise liderar essa transformação dentro das empresas, né? É isso que eu tenho tentado fazer aqui na consultoria, tanto para internamente como para nossos clientes. Porque hoje dá para fazer muito já com as ferramentas de IA que a gente tem. A gente vê ferramentas como Bolt, como Cursor, como Lovable, como Windsurf, fazendo muita coisa já, né? Desenvolvendo praticamente sistemas completos, ou pelo menos 80%, 90% dos sistemas, utilizando prompt. Óbvio que uma pessoa que é completamente leiga vai ter muita dificuldade em fazer isso acontecer, mas quem é de tecnologia pode usar isso para, ao invés de entregar algo que demoraria 6 meses para desenvolver, usando 5 pessoas, como eu comentei no começo, fazer a mesma coisa com 2 meses, usando 2. Então, assim, tá na nossa mão fazer isso ou não. Então, se a gente abraça a mudança, abraça a inteligência artificial e faz ela ser ainda mais promissora, utilizando as vantagens dela a nosso favor, a gente só tem a ganhar. Se a gente fica resistindo a ela e fica dando as costas para IA, então a gente tem o risco de tomar um caldo, entendeu? Então, assim, só que a mudança vai acontecer, porque ela não está vindo, não, é o Brasil que está mudando. Não, essa questão está vindo de fora. Existe uma guerra hoje da IA, como existiu a guerra dos browsers, né? Como existiu a guerra dos provedores de internet. E hoje você tem OpenAI, você tem Google, você tem empresas na China competindo para ver quem vai ganhar esse mercado, para quem vai ser relevante nesse mercado. É como a guerra dos chips dos anos 70 e 80, né? Então, quem não está acompanhando esse movimento, certamente vai ficar para trás. Então, essa é a minha visão em relação a esse tema que você colocou, tá? Pô, legal, cara. E, assim, uma dúvida que eu tenho, né? Principalmente você falou bastante sobre transformação digital. Eu vejo que tem muita empresa e setores que ainda estão muito atrás ainda na transformação digital. Então, se a gente for falar do governo, pô, ainda tem muito papel, tem muito processo manual, né? O setor hospitais, assim, tem muito setor telco que ainda estão passando por essa transformação digital. Na verdade, eu queria essa sua visão. Você acha que ainda tem setores, empresas que estão alguns anos atrás e isso meio que atrasa o mercado para esse lado, então ainda vão ter contratação em massa, vão precisar de pessoas para digitalizar muita coisa, para automatizar processos. E aí depois seria o passo de adotar IA e emergir nesse mercado, ou você acha que não precisa, né? Esses setores ou essas empresas conseguem começar a partir da IA? Como que você vê isso? Olha, eu acho que vai acontecer um pouco dos dois, tá bom? A gente pode dizer assim, tem empresa que ainda está se transformando digitalmente. Sim, tem empresas que ficaram para trás, mas se você for olhar em termos de momento histórico, a gente está num pós-transformação digital. As empresas que tinham que fazer a transformação digital já fizeram. A maioria das empresas hoje são 100% digitais. A maioria das empresas tem capacidade de trabalhar hoje 100% remoto, porque foram aceleradas abruptamente pela notícia da Covid. Então, assim, eu vi isso na pele. Eu mesmo vi isso na pele, né? Trabalhava numa empresa que tinha tecnologia como core, mas não estava preparada para o trabalho remoto, né? Era um trabalho 100% presencial. E quando abriu a caixa de Pandora ali da Covid, todo mundo teve que correr para preparar a máquina. Teve gente na empresa levando um desktop para casa na cabeça para poder conseguir trabalhar remotamente. Hoje em dia isso é impensável.
né? Todo mundo tem condição de pegar um coworking para trabalhar no escritório de forma híbrida, mesmo estando no trabalho 100% remoto. Tu trabalha, sei lá, trabalha numa empresa que é de Brasília, daqui de São Paulo, ou dos Estados Unidos, aqui do Brasil, de qualquer cidade do interior, e você tem a capacidade de trabalhar. Então, assim, não dá para dizer, puta, as empresas não fizeram transformação digital. Elas fizeram. Muitas ficaram para trás. Então, assim, o que é que vem depois do digital? Né? E sempre vai ter empresa que vai ficar para trás. Tá aí o caso da Kodak, que não deixa mentir. Então, assim, quem que tinha a principal vantagem competitiva de câmeras de fotografia no mundo na época? Pô, tinha um monte de empresas fazendo isso. E aí elas ficaram para trás porque não viram que a digitalização estava aí. E ficaram para trás e acabaram perdendo um mercado absurdo. Mesma coisa, você vê o processo da Nokia. A Nokia era um grande, talvez a maior, acho que era a maior marca na época, de telefones celulares, e viu o movimento da Apple, do Android, etc., uma forma meio assim, não, isso aí é uma coisa passageira, e tomou um caldo, entendeu? Assim, e hoje em dia é completamente irrelevante. Ela existe ainda, mas é irrelevante. Então, assim, esse movimento vai acontecer com um monte de empresa. Aí as empresas vão ter que decidir, eu vou abraçar a mudança e surfar a onda, ou eu vou ficar resistindo e ser arrastado pela correnteza. Isso vai acontecer sempre, porque depende muito da mentalidade dos gestores, depende da cultura da empresa, etc. Tem empresa, cara, assim, que se ela não fizer nada hoje, ela dura mais 50 anos para frente. Tem empresa, pô, pega vamos dar um exemplo aqui, uma Klabin. Os caras, tipo, o trabalho dos caras é celulose, eucalipto, etc. Se eles fizerem nada no digital, não investirem em IA para ficar nada, cara, eles duram facilmente 100 anos. 50 a 100 anos. Porque é um negócio que não tem nada a ver com tecnologia. Mas vai chegar uma hora que vai ter uma empresa que vai implementar, que vai ficar tão eficiente que vai matar eles. Então, assim, esse movimento vai acontecer para todo mundo. Seja você da tecnologia, seja que você não esteja da tecnologia. Porque mesmo a empresa não puta, tem nada de tecnologia aqui, não faz sentido, etc. Outras empresas que não são também, que são concorrentes, vão começar a utilizar IA, vão começar a utilizar um monte de vantagens que a IA dá para poder otimizar os processos, vai ficar muito mais barato, muito mais competitivo e vai matar outra empresa. Então, assim, o mesmo movimento que a gente viu na Revolução Industrial. Quem se industrializou passou à frente dos outros. Quem não se industrializou continua com a economia baseada no agronegócio. Então, assim, é um movimento que está acontecendo. Eu acho que é um movimento tão grande quanto a Revolução Industrial, ou talvez até maior. Tá? Não dá para medir agora, porque a gente está no meio. Né? Aliás, a gente está no meio, a gente está no início do movimento. Né? Se você pegar as IAs, começaram agora. Daqui a pouco a gente vai ter agente de IA falando com você o tempo inteiro e você não vai nem perceber. Né? Como hoje existe chip em tudo quanto é lugar. Existe chip em geladeira, em carro, etc. E você nem sabe que existe chip embutido nas coisas. Daqui a pouco vai ter IA embutido em tudo e você não vai perceber. Então, assim, esse movimento está no começo. Não dá para a gente medir o impacto dele no futuro. É impossível você prever isso. Mas dá para você, comparativamente, usando um pouco de história, saber o que pode acontecer. A gente viu que na Revolução Industrial, muitas empresas, muitos países, muitas economias se beneficiaram, outras ficaram para trás. Quem investiu, passou à frente. Quem ficou resistindo, ficou para trás. Então, assim, acho que vai acontecer um pouco dos dois, tá? Mas eu acho que empresas que são digitais, né? Empresas que são, pô, tem um produto de software. Cara, se a gente não abraça esse negócio, chega a ser negligente. A gente precisa, principalmente nós que somos de tecnologia, a gente precisa olhar para isso com um olhar atento e buscar como a gente se beneficia desse movimento. Ao meu ver, não fazer isso é um passo negligente na carreira, na estratégia da empresa, na carreira individual de cada um, etc. Porque como a gente é de tecnologia, a gente tem que estar liderando esse processo e não resistindo a ele, entende? Então, eu acho que vai acontecer um pouco de tudo, tá? Mas eu acho que tende a baratear cada vez mais o acesso à IA. A gente está vendo que cada vez surge mais players de tecnologia oferecendo IA ali na ponta, seja com ferramentas de nicho, seja com ferramentas gerais, né? E a tendência é baratear. Barateando, mais pessoas, mais empresas vão entrar nesse mercado.
E, pô, não dá para prever o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que o futuro vai ser IA por todo lugar, entendeu? É isso que vai acontecer. E aí, Valdir, nessa linha, quando eu olho para a transformação digital, o que, que eu vejo? Eu acho que o mercado, de certa forma, se digitalizou, que nem você falou, as principais empresas hoje estão digitais. E, e eu acho que até quando a gente teve aquele layoff, foi porque furou uma bolha do digital, né? Então o mercado contratou É. pra caramba porque ele precisava correr, existiu uma corrida da digitalização e acho que a pandemia acelerou ela. E quando as Uhum, empresas começaram a terminar o core da transformação digital, que era ir para cloud, um pouco de microserviço, uhum, a base disso aí, os layoffs começaram, porque ela se estabeleceu naquele mundo. uhum. E eu acho que agora vai aos poucos começar uma corrida da IA. E o que, que é isso? Sim. Ah, a empresa é digital, mas ela ainda não é uma empresa de dados. Então, a empresa não tem ainda um data lake bem estruturado, não tem uma plataforma de dados, e sem isso ela não consegue ir para o mundo da IA ou se beneficiar de boa parte do que a IA pode trazer ali de Uhum, automação para ela. Você uhum. acha que tem chance de, igual teve a corrida para a transformação digital e se criou uma bolha no mercado de tech, que a gente viu acontecer salários altíssimos, a empresa abrindo 400, 500 vagas de uma vez e depois vieram os layoffs quando acabou a digitalização. Existia a mesma corrida agora para o mundo da IA, que é transformar a empresa em uma empresa de dados e começar a criar automação e depois que se estabelecer nesse mundo, talvez a bolha estoure de novo. Mas você acha que tem chance de formar essa nova bolha? Isso é uma boa pergunta, cara. Eu acho que tem chance, mas eu acho que não vai acontecer. Por quê? Porque a gente acaba aprendendo com as coisas que vão acontecendo, né? A gente erra, a gente aprende, a gente bate na parede, a gente aprende e a gente vai aprendendo aos poucos e a gente tende a acabar não cometendo os mesmos erros, né? Eu acho difícil que as empresas estejam dispostas a pagar salários altíssimos, a encher os escritórios com pessoas especializadas em IA. Na verdade, as empresas, hoje em dia, como está no início dessa transformação, as empresas sequer sabem como usar IA. Então, assim, eles não vão colocar dinheiro onde eles não sabem usar. É a mesma coisa que a gente viu ali no movimento alguns anos atrás de ciência de dados, né? Data Science falava em tudo quanto é canto. Tinha MBA e Data Science em cada esquina. Muita gente fez MBA, especialização em Data Science e não conseguiu emprego, porque as empresas não sabiam o que fazer com aquilo. Que eu vou fazer com ciência de dados? Beleza. É legal porque a gente vai ter previsibilidade, um monte de vantagens aqui. Puta, eu vou usar estatística, modelos, puta, mas a empresa não sabe usar. Então, se a empresa não sabe usar, ela não vai contratar. Então, assim, vai ter esse movimento de cada vez mais, sim, mas eu acho que vai ser daqui a alguns anos ainda, quando tiverem mais ferramentas user-friendly, né, e mais prontas para utilizar dentro da própria do próprio arcabouço de tecnologia da empresa para as próprias empresas utilizarem. Se for as empresas implementando, acho difícil. Como tá difícil até hoje você ver muitas vagas aí de ciência de dados. Eu acho que é super necessário a empresa ter pelo menos um especialista em ciência de dados, sobretudo as empresas grandes. Mas as pessoas não estão pensando nisso. Elas não veem vantagem nisso. Elas não entendem como funciona. Se o CEO não entende como funciona, ele vai botar dinheiro nisso, entendeu? Então, assim, a IA é muito legal, assim, para otimizar o trabalho do dia a dia hoje, né? Você contrata uma licença do ChatGPT da vida, de um Grok, que inclusive é excelente, de um Gemini, etc. E você melhora a sua produtividade. Precisava fazer uma planilha e eu demorava 2 horas para fazer a planilha, eu vou fazer a planilha agora em meia hora, porque a IA vai me ajudar com um monte de coisa que eu não preciso saber usar a fórmula. A IA vai saber usar a fórmula para mim. Mesma coisa com programação. Puta, eu não preciso saber como funciona o detalhe daquele framework de Python que eu estou usando. Mas a IA vai saber usar para mim. Eu sei o que eu quero fazer. Eu sei o input que eu vou dar, eu sei o input que eu quero ter de volta. A IA vai me ajudar nisso. Então, assim, hoje a gente está falando de produtividade individual. Depois a gente vai subir um step. Vai ser produtividade de equipes. Depois a gente subir outro step. Vai ser produtividade corporativa. Aí sim, as empresas vão começar a olhar para isso de forma mais séria, né? Sobretudo quando grandes players como SAP, Salesforce, a própria Microsoft começar a colocar ferramentas de IA massivamente nos seus produtos. Você pega uma ferramenta como Salesforce, por exemplo, tem empresas inteiras que trabalham dentro do Salesforce.
para essa empresa fazer toda a transformação com IA é extremamente difícil, porque ela está presa no Salesforce, é um lock-in que ela não consegue sair. Então, se a Salesforce faz por dentro da ferramenta dela uma transformação com IA, a empresa se beneficia. E cada vez mais vão surgir ferramentas como essa, trazendo esse tipo de vantagem. Mas para as grandes corporações é muito difícil, porque elas sempre estão presas no arcabouço de tecnologia, de processos que já estão funcionando há muitos anos, que é muito difícil de mudar. Então, assim, o que eu vejo acontecer muitas empresas pequenas, novas empresas, startups, ganhando rapidamente mercado, porque elas têm a capacidade de usar a IA, e as outras empresas maiores vão começar a correr atrás disso. É mais ou menos o movimento das fintechs, né? Quem diria que 10 anos atrás o Nubank ia ser o Nubank? É muito difícil para uma empresa do tamanho do Bradesco, por exemplo, fazer uma transformação digital para ficar competitivo e lançar produto tão rapidamente, com um nível de excelência tão grande, como um pequeno banco que está surgindo, que tem 10 desenvolvedores tipo, altamente capazes. É a mesma coisa com a IA. Vai ser muito difícil um banco, no meio do processo de conta corrente, por exemplo, que é extremamente estabelecido e estável, colocar IA no meio. Assim, tem possibilidade? Provavelmente sim, mas onde? Para quê? Quanto vai custar? Vai surgir tanta pergunta que você vai dizer, puta, não vale a pena. Só que vai chegar um momento que vai ter tanta empresa já fazendo que eles vão ser obrigados a fazer também. Né? Então, assim, cara, o futuro é um mistério, né? Não dá para saber o que vai acontecer. Mas dá para vislumbrar o que já está acontecendo e entender um pouco do cenário que a gente tem pela frente, tá? Eu vejo que tem muitas empresas novas surgindo, baseadas em IA, e muitas empresas que se propõem a ter produtos inovadores utilizando IA como core, tá? As empresas grandes vão começar a utilizar esses produtos. Mas as próprias empresas que estão estabelecidas há muitos anos, elas mesmas fazer essa transformação de dentro, acho muito difícil por conta da cultura, as pessoas... Tem um gráfico que é maravilhoso. Uma extensão da lei de Moore, né? A lei de Moore, o gráfico do hardware, né? Ele aumenta a capacidade de processamento a cada, sei lá, 2 anos, aumenta não, né? Dobra a capacidade a cada 2 anos. Software, a cada 2 anos ele cresce 30%, e as pessoas a cada 1 ano cresce 2%. Então, assim, a capacidade das pessoas aprenderem coisas novas, fazerem coisas novas, estarem dispostas a inovar é muito pequeno. A tecnologia vai avançar absurdamente, mas as pessoas não vão estar preparadas. As pessoas não vão entender. As pessoas não vão saber usar. Então, assim, até que a tecnologia esteja pronta, as empresas estejam prontas e as pessoas estejam prontas, vai levar uns bons anos. Boa, cara. Você comentou, assim, a gente passou por alguns pontos aqui no CNPJ e eu queria trazer agora para a parte do CPF, para o mercado, Tá. para os profissionais, assim. E aí eu queria a sua visão sobre, voltando para essa questão das vagas e das oportunidades e do aquecimento do mercado, eu vejo assim que algumas áreas não tem como, né, vão ser automatizadas, a IA vai resolver muito bem. Trazendo para a tecnologia, tem profissionais, tem hoje IA que já gera um site para você em 5 minutos. Né? Você faz um... E, claramente, um desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, mobile, isso vai dar uma chacoalhada no mercado, né? Como que você vê isso, né? Você vê que tem posições que vão aquecer mais, né? Vão ter posições que vão sofrer mais com essa automatização. Por exemplo, um app, cara, apesar de a IA ajudar a acelerar, você não vai ver uma IA criando um app tão rápido quanto ela cria um website, pela simplicidade de hospedar e rodar aquilo, né? Isso é uma pergunta interessante. E eu volto também àquele mesmo ponto, né? A gente está na posição de liderar essa transformação. Quando um empreendedor que quer validar um negócio, fazer um MVP, procura a pessoa de tecnologia, um desenvolvedor, para contratar um serviço dele, ou até para ser sócio mesmo daquela iniciativa, ele espera que a gente, com tecnologia, resolva o problema. Um modo de resolver problemas dos anos 2000 acabou. As pessoas não vão mais fazer tudo manualmente como a gente fazia. O trabalho de desenvolvimento de software ele é muito manual ainda. É muito trabalho, parece o carpinteiro digital. Você vai ter que... Puta, cada coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar uma classe. Aí surgiu os pacotes. Puta, agora eu posso usar pacotes para utilizar as coisas. Então, ensino Python,
Eu não preciso desenvolver como é que funciona o processo de OAuth, porque eu tenho um pacote para resolver isso. Eu não preciso saber como funciona a JWT por baixo dos panos, porque tem um pacote de JWT que resolve isso para mim. Beleza, mas você tem que codar tudo isso. Com IA, você não precisa mais codar isso. Você pode resolver 90% de todos os problemas que você teria para desenvolver aquilo, né? E resolver os outros 10% que faltam. Você pode fazer somente a última milha. E isso vai dar um nível de produtividade jamais visto. Jamais visto. Só que quem tem que puxar isso somos nós mesmos, como profissionais de tecnologia. Se a gente não puxar, alguém vai puxar. E aí vai ser ruim. Porque os profissionais de tecnologia precisam pensar assim, pô, agora com IA, eu consigo ser 10, 100 vezes mais produtivo. Como eu faço para ser 100 vezes mais produtivo? Como que eu faço essa transformação digital e mesmo mudar a minha própria mentalidade no sentido de como é que eu faço para eu, como desenvolvedor, ser mais produtivo? Em vez de demorar um ano para eu lançar minha startup, eu quero lançar em um mês, velho. Porque, inclusive, o mercado de venture capital, por exemplo, amadureceu também. Eles não estão colocando mais dinheiro em ideias em PPT. Eles estão botando dinheiro em ideias consolidadas. Como é que eu faço para consolidar a ideia, validar o mercado, fazer o product market fit, fazer a validação do negócio em si, ter clientes pagantes para depois eu ir para um venture capital? Porra, a IA é uma excelente ferramenta para fazer isso. Né? Seja eu lançando um app, lançando landing page, lançando os sites completos, fazendo integrações, que hoje tem IAs que facilitam essa parte de fazer integrações, usando plataformas de iPaaS e coisas assim. Se você for ver, tá todo mundo usando o IA de algum jeito. Até as ferramentas de no-code já estão usando IA para poder... o no-code já se propunha a fazer as coisas sem código de forma mais rápida. Aí as ferramentas do no-code agora estão implementando IA dentro delas para poder, além de fazer as coisas mais rápido no code, sem código, fazer as coisas mais rápido sem código com IA. Então, assim, eu não preciso nem arrastar os componentes mais para dentro da tela, que eu boto um prompt e ele arrasta para mim os componentes da tela e monta a tela para mim. Aí, quem é que vai liderar essa transformação? Eu acho que tem que ser os próprios desenvolvedores, os próprios cientistas da computação, os próprios engenheiros de software, entendeu? Se não houver esse movimento de dentro, esse movimento vai vir de fora. Tem uma frase que é ótima. É assim, que o organizado organiza o desorganizado. E essa frase tem várias camadas. Então, se o organizado sou eu organizo quem está fora. Se o organizado é quem está fora, ele me organiza. Então, assim, você quer ser organizado ou você quer organizar? Você quer liderar ou você quer ser liderado? Essa é a grande questão. Mas isso que você falou é pura verdade. A gente testa ferramentas hoje como Bolt, Windsurf, por exemplo, com um prompt bem estruturado. Tá? E aí vai a dica de ouro, tá? Se você for usar essas ferramentas, tentem estruturar o máximo possível o que você quer antes. Porque aí você manda a ferramenta tudo o que você quer, ela vai processar tudo o que você quer e ela vai te dar um resultado muito próximo do final já. Se você for linha a linha conversando com a gente faz no chat GPT, ela vai fazer e refazer o código muitas vezes, vai gastar muito token, você vai gastar muito dinheiro. Então é melhor você estruturar tudo antes, criar 1, 2 páginas de especificação mesmo do que você precisa, mandar tudo de uma vez e ela se vira lá para resolver. A Bolt, por exemplo, é uma ótima alternativa. E Bolt, por exemplo, Gui, já está fazendo a parte de desenvolvimento de app, tá? Você consegue lançar app na Apple Store utilizando IA hoje. Tá? É óbvio que precisa de melhorias, ainda está no começo, ainda tem bug, tudo isso. Mas só o fato de você economizar horas e horas de desenvolvimento já vale a pena. Tá? Então, assim, eu acho que o movimento que vai acontecer é utilizar mais IA dentro de casa, eu utilizando IA como eu desenvolvendo e eu utilizando IA a meu favor, e eu ser muito mais produtivo, né? Com isso, do que IAs fazendo as coisas sozinhas, tá? Eu acho que esse é um movimento que... Porque a IA ela não tem iniciativa, ela não tem vontade. E outra coisa, ela não tem criatividade, ela não tem contexto. A criatividade dela é limitada a imitar coisas que ela já conhece, ela gerar coisas com base no que ela já aprendeu, né? Mas a criatividade humana ela é meio que insubstituível. Não dá para você pensar num negócio
pensar em novas formas de resolver o problema. Talvez ela não chegue nesse patamar, talvez ela chegue em alguns anos, mas hoje ela não tem essa capacidade. E o ser humano ali no meio vai fazer essa transformação junto com a IA. Então, eu entendo que é uma grande ferramenta de transformação para a gente acelerar o desenvolvimento e o lançamento de produtos, o desenvolvimento de features, sabe? Boa. Você vê muita empresa usando já, ou Valdir, dentro do pessoal que Eu você vejo, atende? eu vejo, ainda não, eu vejo muito desenvolvedor usando, desenvolvedores usando Copilot, usando o próprio ChatGPT, utilizando coisas assim. Aqui na empresa a gente usa bastante para tanto no pré-projeto quanto no durante, tá? A gente usa muito para estruturar o projeto, por exemplo. Eu quero especificar o escopo. Pô, eu faço um brainstorming com a IA, por exemplo. Então, assim, para quem é Product Manager, é excelente ferramenta. Porque ela vai te dar insights, ela vai te dar caminhos que você não viu, ela vai fazer benchmark muito rápido. Pô, você pode mandar para uma IA, sobretudo se você pegar uma IA que tenha a feature de reflexiva, né? Que é o think ali do Grok ou do ChatGPT. Você manda para ela assim, ó, eu quero um benchmark das empresas que estão utilizando tais features dentro do mercado americano. Ela vai te dar essas empresas, sem você precisar pesquisar. Se você usar o Grok, por exemplo, você vai ficar impressionado. Ele faz um esquema de busca, ele acha 60 sites assim, em segundos. Se você fosse demorar para você achar 60 sites, imagina, abre 60 abas, você lê, faz um resumo e consolida isso, cara, um dia inteiro de trabalho não ia dar. Opa, acho que o Valdir travou aqui. Acho que ele deu uma travada. Vamos esperar aí que ele volta. Mas isso que ele tá falando, o Gui, é verdade, né? Assim, o quanto isso automatiza nosso dia a dia mas o quanto as empresas ainda não estão usando essa ferramenta, né? Pelo que eu vejo aqui, pelo menos, ainda tem um gap gigante entre esse monte de ferramenta que está nascendo versus a aplicação realmente delas no dia a dia corporativo. Assim, não sei o que você está vendo por aí. Ah, o Valdir voltou. Cara, deu uma travada para mim, eu não ouvi a tua pergunta. O que eu ia te perguntar aqui? Acho que essas ferramentas, ela tá até comentando com o Gui, tem muita ferramenta nascendo, mas no ambiente corporativo a galera ainda não está usando 100%. De qualquer forma... Não tem ferramenta no ambiente corporativo, né? Não tem, né? Você ainda não tem uma governança... Não tem. É muito difícil hoje uma empresa que tem uma governança, que tem um time de segurança forte, liberar uma IA que você vai poder compartilhar documento interno da empresa com a IA. Tipo assim, é impensável isso hoje. Mas essas ferramentas vão surgir, entendeu? É uma questão de tempo. Daqui a pouco a IBM traz uma ferramenta dessa, daqui a pouco a própria Microsoft traz uma ferramenta dessa, e que você consegue trazer o benefício da IA e mesmo assim continuar compliance com a LGPD, por exemplo. Hoje em dia é um negócio ainda incipiente. Ainda muito obscuro, né? É obscuro ainda, não tem muito uso. Mas para uso pessoal eu acho fantástico. Assim. Cara, eu queria aproveitar essa pauta ali que a gente falou sobre a questão das contratações e tudo. Uma coisa que eu percebo, né, a gente vem percebendo no mercado sempre foi difícil o júnior ser contratado, né? Até criaram um manifesto há um tempo atrás, o pessoal da Alura, com uma galera, criou um manifesto para o mercado ser mais amigável com quem está no começo de carreira, mas com o movimento da IA, o que se percebe é que vai ser mais difícil. Né? Como que você vê isso? Você falou um ponto que eu acho que conecta um pouco, né? Para você usar melhor a IA, você tem que passar boas especificações. Então você tem que entender o que você quer no resultado final. E invariavelmente, se você é sênior, você vai conseguir um resultado melhor. Essa semana eu participei de um evento e o tema era justamente isso, tá? E eu falei um negócio que eu vou repetir aqui que eu acho que é super relevante. Existe um paradoxo, que é o paradoxo da IA. E qual é esse paradoxo, tá? Muitas pessoas pensam que com o advento da IA,
as pessoas não vão precisar agora ter qualificação porque a IA vai resolver quase tudo, né? E, na verdade, isso não é bem assim. Porque se você dá inputs rasos na IA, se você é uma pessoa que tem pouca qualificação e você dá inputs muito rasos, a IA vai te responder com respostas rasas também. E aí você está pensando que está fazendo um grande negócio e não está. Você está recebendo as mesmas respostas que outros 1 milhão de pessoas estão recebendo também. Então, assim, não tem diferencial. Né? Assim, e você nem percebe, porque assim, como você tem um baixo nível de qualificação, você não percebe que a resposta da IA é superficial, é trivial. Você não percebe. Então, se você manda inputs preguiçosos ou inputs com baixo nível de complexidade ou com baixo nível de especificação mesmo, como você bem colocou, a IA vai te responder no mesmo nível. Ela não vai te aprofundar. Não vai te aprofundar. Né? Isso você vê claramente no ChatGPT. Se você fazer uma pergunta trivial no ChatGPT, ele vai responder com 2 parágrafos. Se você especifica com o termo técnico o que você quer, citando fonte, perguntando exatamente o que você precisa que ela responda e provocando ela a ir mais a fundo, aí ela vai te dar um negócio muito mais profundo. E aí o paradoxo é exatamente esse. A gente pensa que, naturalmente, a gente pensaria que a IA vai democratizar o conhecimento, como a internet fez nos anos 2000, no início dos anos 2000 e no final dos anos 90. Mas, na verdade, não vai. Ela vai criar uma separação ainda maior. Porque quem é elite intelectual, quem é altamente especializado, quem tem uma graduação, um mestrado, um doutorado, vai usar a IA para virar o mundo vai torcer o mundo no meio. Porque ele sabe usar o negócio, ele já tem o conhecimento. Então a IA vai ser um potencializador desse conhecimento. Estou falando de que no futuro a gente vai ter pessoas de um homem só ficando bilionárias. Por quê? Porque o conhecimento da IA vai concentrar poder nessa pessoa que tem alto nível de conhecimento, alto nível de preparação. A galera da escola pública aqui no Brasil não tem a menor chance, velho. Esse é o ponto, entendeu? Não vai democratizar o conhecimento dessa galera. Eu vi um vídeo ou outro que é triste. Tipo, o cara estava entrevistando a galera da escola pública, fazendo uma pergunta muito simples. Quanto é 50% de 7? Todo mundo errou. Todo mundo errou, velho. Essa galera não tem a menor chance com a IA. Então, assim, a grande massa, que é pouco educada, que não tem especialização nenhuma, tende a continuar na massa pouco qualificada, sem especialização nenhuma, porque a IA não vai ajudar essa galera. Ao contrário do que se pensa no primeiro momento. No entanto, quem é altamente qualificado, por exemplo, engenheiros de software, altamente qualificados, pode se beneficiar muitíssimo da IA. O cara é um médico, sei lá, do esporte, pode se beneficiar muitíssimo da IA. O cara é um engenheiro mecânico, pode se beneficiar muitíssimo da IA. Por quê? Porque ele tem alto nível de especialização. É um cara que estudou, que foi para a faculdade, que lê muito e sabe. Você pode fazer um teste. Pergunta assim, quais são os principais autores aliás, os autores mais relevantes de uma determinada área, por exemplo, engenharia de software. Ele vai te dar os mais famosos, ele vai te dar os mais conhecidos, mas não necessariamente os mais relevantes. Para saber que os mais relevantes, você tinha que ter lido os mais relevantes. Você entendeu o ponto? Então, assim, a IA tem esse paradoxo. Então, assim, me parece que pode criar ainda mais, talvez acentuar ainda mais, um gap social que vai ter no futuro. Se o Elon Musk se tornou tudo que é sem IA, imagina que um cara feito o Elon Musk vai ser daqui a 20 anos, velho. Ele não vai ser multibilionário, ele vai ser multitrilionário. E a galera que não tem qualificação vai continuar ganhando salário mínimo. Esse é o ponto, entendeu? E talvez não tenha nem emprego, porque assim, a IA vai estar fazendo tanta coisa que os trabalhos mais triviais vão ficar cada vez mais sem necessidade de uma pessoa atuar. Não é porque assim, não, é que a galera vai matar os empregos. Não é isso. Assim, que ele vai perder necessidade. Não tem porquê mais, entendeu? Hoje em dia, tipo assim, porque não existe mais emprego para assessorista de elevador? Porque não precisa. Os elevadores são totalmente automatizados. Os elevadores são automatizados. Não precisa de um assessorista. Ponto final.
Esse assessorista pode fazer outras coisas agora. Então, assim, é um negócio difícil para a sociedade, inclusive. Então, assim, o que é que eu vejo, tá? Ao contrário do que se pensa, o paradoxo da IA vai trazer à tona a necessidade de uma educação mais profunda, mais humana e mais clássica. Então, tende, com a revolução da IA, esses cursinhos de esquina, EAD, que ensinam nada, que dão um certificado, e o cara vai despreparado no mercado, eles tendem a subir. Porque todo mundo vai perceber que esse curso de IA não me prepara para a nova era. Não me prepara para a nova era. Cursos como engenharia de software, ciência da computação, engenharia mecânica, engenharia elétrica, que são a base da engenharia, esses vão bombar demais. Porque esse vai te dar a base para o novo mercado do futuro. Então a gente vai acabar voltando para a educação clássica. Vai acabar voltando para o conhecimento mais no cerne do conhecimento mesmo. Hoje em dia você vê faculdade tecnológica, o cara está aprendendo Python na faculdade. O cara não sabe o que é notação Big O, não sabe como o banco de dados funciona. Conheci vários júniors que não sabia como funcionava um banco de dados relacional, porque nasceu na era do MongoDB e acha que tudo é documento. E só sabe Node e acha que tudo é JavaScript. O cara não tem noção como funciona um ponteiro. Esses caras, frente à IA, não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Porque a IA vai gerar código mais rápido, mais eficiente e fácil de leitura, mais documentado do que ele geraria. Porque ele não tem profundidade de conhecimento. E os problemas que ele é capaz de resolver, a IA também já é capaz de resolver. Então o que é que acontece? Como é que eu faço? Educa mais as pessoas. Ponto. Não tem outra saída. Então, esse é o paradoxo, né? Assim, o que a princípio parece ser uma verdade, a IA vai democratizar o conhecimento, vai trazer conhecimento para todo mundo. Na verdade, não. Vai aumentar o gap que já existe e vai forçar as pessoas a se educarem mais. Porque como é que eu vou ser um cientista político, por exemplo, bom, eu vou ter que ser melhor que a IA. Porque senão eu meto lá uma pergunta no ChatGPT e ele me traz uma resposta qualquer e eu fico satisfeito. Quem que vai fazer análise política de verdade? É os caras que são altamente qualificados, concorda? Porque os que são menos qualificados vai dar a minha resposta que a IA daria. Então, o que é que isso significa? Que as pessoas vão ter que se qualificar cada vez mais. Esse é o paradoxo, entendeu? Eu tenho para mim muito do que você pensa assim também, né? Eu acho que o futuro ele vai ser bem difícil nessa questão de desigualdade, tanto social quanto no nível de inteligência e capacidade de determinados grupos de pessoas. Acho que a IA vai mudar bastante isso e a educação tem um papel fundamental para tentar reduzir um pouquinho isso. Mas ainda acho que com o modelo de educação que a gente vê, eu tenho meus filhos lá, o modelo de educação que a gente vê as crianças terem hoje não está indo na direção de melhorar esse cenário. Se você tivesse que dar dicas para quem hoje está numa posição de sênior, se manter bem, se manter crescendo no mercado, com todas essas transformações que a gente está vendo por aí, que dicas que você daria? Use a IA a seu favor. Essa é a dica principal. Porque, assim, a IA é uma ferramenta fantástica para você, inclusive, aprender. Só que quem vai aprender com a IA é quem tem curiosidade genuína. É o cara que se sentiu provocado com esse podcast e vai atrás para saber o que é notação Big O. Tem muito sênior que não sabe, tá? Tem muito sênior que não sabe. Porque nossa educação é deficiente. Tem muito sênior que não sabe como um compilador funciona. A IA pode ajudar esse cara a aprender. A IA pode ajudar esse cara a se tornar mais sênior, mais capaz, mais produtivo. No final das contas, gente, o que a empresa quer? Ganhar mais dinheiro, né? Atender melhor seus clientes, ser mais eficiente. A galera que está num nível de sênior especialista tem a capacidade de usar a IA para se tornar 10 vezes mais produtivo, 100 vezes mais produtivo. O júnior não tem, porque ele não entende o suficiente. Ele não tem um nível de conhecimento suficiente. Ele vai ter que fazer o quê? Se educar. Mas o sênior não. O sênior já chegou no nível de senioridade, de compreensão do negócio, de compreensão de como funcionam as coisas, muito maior, tá? E como a IA, ela vai te ajudar muito nisso, né? Já ajuda muito nisso, com as ferramentas que existem, etc., a desempenhar as tarefas repetitivas de forma rápida, a automatizar processos que você não quer fazer,
você precisa colocar menos a mão na massa e pensar mais na solução. Então você vai ter que fazer o quê? Entender mais do negócio, entender mais de arquitetura, entender coisas que a IA não é capaz de entender. Entender mais o contexto da empresa. Cara, assim, tanto eu quanto o Bruno, quanto o Gui vai dizer isso claramente. Quantos seniors você conheceu na vida, nas empresas que você passou, que estava há 1 ano na empresa e não entendia o negócio da empresa? Conheço muitos. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Porque a galera não está preocupada. Ela está acomodada na cadeira de sênior, fazendo o quê? Eu sou sênior de quê? Eu sou DBA em SQL Server. E só mexe nisso e acabou. E só entende banco de dados. Não sabe porque o CEO está pensando na estratégia. Agora, com a IA, vai ser cada vez mais necessário que o sênior se aproxime da estratégia. Porque resolver um problema de banco de dados, daqui a pouco está um clique. Daqui a pouco surge uma ferramenta do próprio SQL Server que sei lá, self-healing com IA. E aí? Acabou o DBA, filho. Não tem por que mais ter. Vai ser chamado somente o DBA especialista do especialista para resolver um problema que a IA não resolve. E a IA vai resolver 90% dos problemas. E aí? Precisa o cara entender do negócio. Precisa ele trazer insights. Precisa ele otimizar um negócio que não foi pedido para ele. Isso a IA não vai fazer. O que tem que fazer são os profissionais. Na verdade, a galera vai virar engenheiro de solução, né? Acho que, Solução. qual que é o conceito de um engenheiro? O engenheiro, ele tá ali para resolver problemas, né? Então, para ele resolver problema, ele precisa entender do negócio, entender de arquitetura, entender de solução, pegar os cenários e entender o contexto que a empresa tá para realmente resolver problemas. Eu acho que deixa de ser um desenvolvedor para resolver problemas. E tem outra coisa também, né? Com o surgimento de ferramentas de IA, vai ter uma demanda por construção, manutenção, sustentação e evolução dessas ferramentas de IA. E quem vai ser capaz de fazer isso é quem? Quem tem conhecimento raso ou quem tem conhecimento profundo? Ou seja, volta de novo naquilo que eu falei. Vai impulsionar as pessoas a conhecer mais, ler mais, aprender mais, se aprofundar mais. A maioria das pessoas que conheço que são da nossa área, fizeram a faculdade e nunca mais voltaram a estudar. Por quê? Porque todo mundo ganhou 15 mil de salário, para que o cara vai estudar, velho? Não tem porquê. Só que hoje em dia, fião, daqui a pouco a IA vai estar tão fantástica que o cara vai dizer, eu tenho, sei lá, 100 pessoas no time, não faz sentido mais eu ter 100, vou ter 30. Layoff. E aí? Depende do cara se educar. Ele vai demitir com quem? Os mais capazes, que são essenciais para a empresa, ou os menos capazes, que são substituíveis pela IA? É meio óbvio a resposta, né? É isso, acho que fica a dica aí pros seniors, né? Primeiro, parem de ser resistentes a IA, tem muito senior por aí que eu tô conversando, ele tá resistente a IA, e segundo, começa a dar uma atenção, começa a estudar. Não acredita. É isso. Então, é a mesma coisa, a Nokia não acreditou no Android. Não acreditou no Android. O que aconteceu? As ações viraram pó anos depois. A mesma coisa, gente. É uma transformação que tá acontecendo que, assim, é imparável. A China já entrou no negócio. E isso aqui que a gente tá vendo é a nova guerra dos chips. É a guerra da IA. A gente tá no meio do olho furacão. É porque é difícil a gente avaliar uma revolução quando a gente tá no meio da revolução. Geralmente a gente consegue avaliar muito bem num panorama depois que passa. É fácil avaliar a Revolução Francesa hoje. É fácil avaliar a Revolução Industrial hoje. É fácil avaliar a Revolução dos chips hoje. É muito fácil. Então, como é que você avaliaria a Revolução Industrial no meio da Revolução Industrial? Isso aí é passageiro. Esse negócio de carro que estão inventando, não serve pra nada. Você acha que a galera vai pagar gasolina pra ir de carro? Hoje em dia, quantos carros tem em São Paulo só? Galera, entendeu? Assim, é uma questão de visão também, né? Boa. A gente está chegando perto do final aqui. Aí tem algumas dúvidas bem interessantes aqui do Lucas e do Marcelo. Aí antes de a gente fechar, gostaria de puxar aqui. A primeira dúvida do Lucas. Obrigado, Lucas, por estar acompanhando. Ele colocou aqui, Valdir, você acha que a IA pode limitar o aprendizado de novos desenvolvedores pelo fato de entregar algo pronto? Pois hoje é muito mais fácil e simples compor o código gerado por IA. O que acha? Eu acho que pode sim, tá? É só você olhar, assim, sem olhar o passado, para você olhar o que acontece, tá? Eu vim do mundo bastante
trabalhando bastante com tecnologias da Microsoft. E antigamente existia um negócio chamado ASP.NET Web Forms, que prometia um negócio fantástico. Você visualmente montar aplicações e fazer aplicações web muito rapidamente. Ele cumpria isso até certo ponto. No entanto, eu fui chamado diversas vezes, assim, incontáveis vezes, para resolver problemas de performance de aplicações como essa. Porque tinha um negócio chamado View State, que tinha 200 MB, velho. E eu precisava trafegar 200 MB para ir e para voltar na requisição. Óbvio que um júnior que só estava acostumado a arrastar componente para a tela era incapaz de resolver esse problema. Por quê? Porque não tinha conhecimento suficiente. Porque não aprofundava. Mas estava lá no livro da certificação da Microsoft. Diz assim, ó, você precisa tomar cuidado com o View State, porque ele pode causar problemas de performance. O cara leu? Não leu. E se leu, não aplicou. Se alguém falou para ele, entra no vídeo aqui, saiu aqui. Então, se as pessoas tiverem a mesma atitude frente à IA, né, que tem tido com a tecnologia, porra, vou pelo mais fácil. Vou baixar um componente aqui e sair usando, eu não quero saber como funciona. Ah, vou usar, sei lá, eu dei o exemplo do JWT. Vou usar o JWT, não sei como funciona o JWT. Não sei como funciona. Ah, vou usar uma ferramenta no code, não sei como ela gera código, não sei como funciona, não quero saber. Quando der um problema, ele deve ser incapaz de resolver. Então, mas se você tem outra atitude de curiosidade genuína, você tem a capacidade de aprender muito com IA. Muito com IA. Você pode aprender linguagem de programação com IA. Você pode aprender um novo idioma com IA. Você pode aprender frameworks, linguagens. Ele pode tirar dúvida. Ele pode te ajudar a resolver problemas fazendo um pair programming com IA. Então, se você souber usar a ferramenta, você pode ganhar um cérebro extra. Só que você tem que ter a atitude correta. Se for a atitude preguiçosa de querer tudo pronto, você não vai aprender nada. Se for a atitude de curiosidade, de aprender a fazer mais, de querer fazer mais com menos, de querer usar a IA para mais produtividade, mais velocidade, fazer a coisa da melhor forma possível, aí sim você vai crescer. Vai depender muito da atitude de cada um. Boa. E aí, conectando, Marcelo Costa trouxe uma pergunta bem interessante, que é como que a gente mede a senioridade de novos desenvolvedores orientado a IA, né? Isso vai ficar cada vez mais difícil, eu imagino. Até mesmo porque o processo seletivo, cara, que tem de gente usando IA para passar em prova, já tem até ferramenta que quebra o Hacker Rank, então isso vai ser um desafio, né? Eu gosto dessa pergunta. Eu tive um debate, né, na empresa semana passada sobre isso, porque a gente estava justamente quebrando a cabeça, né? Como é que a gente avalia que um cara é sênior realmente, não só em tecnologia, em linguagem de programação, mas ter a senioridade no sentido de ter a atitude correta, a atitude curiosa, de ir atrás das coisas, de estar envolvido na estratégia, na entrevista. É difícil pra caramba, né? Você entender como é o comportamento da pessoa que está sendo entrevistada, sei lá, em uma reunião de meia hora, 1 hora. É super difícil. Né? E a gente, debatendo sobre isso, eu citei um fato que a gente, ano passado, fazia muito. Fazia testes. Tá? Testes de programação para as pessoas novas entrantes. E os testes não tinham muita pretensão. Era só, meio que separar o joio do trigo. E muita gente errava o teste. O teste era para você fazer de forma assíncrona. Ou seja, eu te mandava o teste, você tinha 24 horas para responder. Não quero saber se você está usando o Google. Inclusive tinha no enunciado, dizendo, você pode usar ChatGPT, você pode usar Stack Overflow, você pode usar Google. Só me dá a solução. O teste tinha 5 perguntas, cada uma valia 2 pontos. A maioria das pessoas tiraram 6. Usando ChatGPT, usando Google, usando Stack Overflow, usando o que ele precisasse. Ele tinha 24 horas para fazer o teste. E a galera fazia, ainda errava. Por que a galera errava? Porque não tinha conhecimento base. Não adianta, e assim, o teste não era trivial mesmo, tá? Era teste para sênior. E como é que você avalia? Pô, avalia como? Manda ele fazer um teste. Dá um enunciado que tá faltando coisas. Ele tem que fazer pergunta. Se o sênior é incapaz de fazer pergunta sobre um problema, ele não é capaz de entender o problema. Se ele não é capaz de entender o problema, ele não é sênior, gente. Então, assim, começa desse pressuposto. Ser sênior não é codar só. Sênior é entender,
dar a melhor solução, propor coisas novas. O sênior, hoje em dia, ele tem que gerar a demanda. Ele não tem que pegar a demanda e fazer. Quem faz isso é o pleno. Pega a tarefa e coda. Quem pega a tarefa e coda é o pleno. O sênior, ele tem que ensinar o time. Ele tem que gerar demanda. Ele tem que olhar e dizer, puta, a gente tem uma falha de segurança aqui, vou criar um card. Eu vou criar um card, sênior. Vou criar um card para melhorar a segurança disso aqui, porque eu vi isso. E não esperar o gerente mandar. Essa proatividade é coisa de sênior. Como é que você avalia a senioridade dos novos programadores? Colocando ele diante de problemas reais e vendo a atitude deles diante desses problemas. Se a atitude dele foi, ó, entendi meio problema, vou dar a solução de qualquer jeito, esse cara não é sênior. Se eu te faço uma pergunta, eu te dou um problema, onde claramente está faltando premissas para eu resolver o problema, se o cara não faz uma pergunta, ele não é sênior. Isso é senioridade. Então a galera está acostumada, tipo assim, o sênior é o cara que faz um código muito bonito. Porra, a IA faz um código lindo. Maravilhoso. Talvez muito melhor do que muito sênior. Então qual é o ponto, sabe? Não é gerar código. Gerar código a IA faz. O ponto é resolver problemas. E para resolver problemas você tem que ter outras coisas. Não é só saber codar. Boa, Espero cara. que eu tenha respondido aí. E, Marcelo, obrigado por estar acompanhando aí a gente. Hein? Cara, e Marcelo é o funcionário nosso. complementando, assim, bom ponto que você trouxe, porque eu acho que tem muita teste de empresa que é preguiçoso, né? Então, acho que as empresas vão ter que elaborar melhor problemas e esse ponto que você trouxe de deixar o problema mais vago, para que a pessoa não simplesmente copie e cole num chat GPT, mas para que ela também consiga refinar o problema, né? Que é a realidade dentro da empresa. Sim. Você sabe que o problema existe, mas você não sabe todas as nuances do problema. Você não pode chegar com uma resposta pronta para aquele problema, né? Você tem que se aprofundar sobre o problema. Né? Vou dar um exemplo legal. Assim, eu estava testando uma ferramenta de teste de código. Acho que chama... como é que é o nome da ferramenta? Coding Quest, o nome da ferramenta. Ferramenta legal, não é das mais famosas, ferramenta pequena e bem bacana. E tinha um bug num dos testes. E era um bug que não é trivial. Era um bug de tamanho de inteiro. Eu estava usando Python para fazer o teste e provavelmente a ferramenta foi codada em outra linguagem, sei lá, Java, por exemplo, e o inteiro do Python ele não tem limite. Então você pode representar um inteiro no Python do tamanho do que você quiser, contanto que tenha memória para representar. A ferramenta estava truncando o teste e o teste mesmo dando certo, ele estava dando que estava errado, porque no assert lá, eu tinha o expected e o resultado que eu estava fazendo a avaliação, né? E a ferramenta estava dando o teste errado. Eu falei assim, mano, não está fazendo sentido isso. Fui no chat GPT, assim, ó, gente, está acontecendo isso. Ele explicou. Olha que ele explicou o problema. Realmente faz sentido. Eu já tinha desconfiança que era isso e ele me confirmou. Aí eu mandei, tá bom, chat GPT, agora resolve então para mim. Ele não conseguiu resolver. Por quê? Porque o chat GPT também tem alimentação de inteiro. Fui no Grok 3, o Grok 3 respondeu. Ou seja, eu estou usando várias IAs, comparando elas para dar o resultado do negócio. Escrevi um e-mail para eles, e falei assim, puta, realmente, obrigado por ter nos avisado. Tiramos o teste do ar e agora sua avaliação consegue passar. Cara, quem faz isso é sênior. O júnior ia ficar batendo cabeça, achando que a IA tá certa. A IA não estava certa. Eu tinha certeza que a IA estava errada. Tinha certeza que a ferramenta do Coding Quest estava errada. Por que eu tinha certeza disso? Porque eu estudei isso, velho. Eu sei como funciona o inteiro, entendeu? Eu sei como funciona o negócio de memória, eu sei como funciona o tipo de dado, porque eu estudei esse negócio. Quem não estudou esse negócio fica perdido, fica batendo cabeça e nunca resolve o problema. Essa é a diferença, entendeu? Boa. Galera, estamos chegando no final, então gostaria de agradecer, Aldir, Bruno. Vocês querem deixar alguma consideração final aqui? Aldir? Gostaria de dizer assim, cara, para todo mundo que está nos ouvindo, né? Abracem a mudança, abracem a IA, façam experimentos, busquem formas de serem mais produtivos utilizando as ferramentas que já têm. E, inclusive, se quem tiver capacidade de empreender, use a IA para criar produtos de IA. Você vai ser capaz, hoje em dia, você é capaz de criar uma empresa de um homem só. Criar uma startup, um micro SaaS, um SaaS, o que seja, somente com o seu conhecimento
utilizando a IA para fazer o marketing para você, para montar a landing page para você, para fazer o site da empresa para você, para montar o funil de vendas para você, para fazer todo o processo de onboard de novos clientes para você. É só você colocar tudo que você conhece em prática e utilizar a IA para te auxiliar. A gente tem uma oportunidade na mão, hoje em dia, jamais vista. Nunca teve tanta capacidade de execução, de processamento tão disponível como tem hoje. Cara, para rodar um LLM desse, você precisa de um cluster muito gigantesco. Muito gigantesco. E você paga $20, velho, para ter acesso a isso. No ChatGPT Pro, por exemplo. Usem isso a seu favor. Porque isso vai tornar muita gente rica. Muita gente rica. E vai fazer vocês ficarem muito mais produtivos. E todo mundo vai querer contratar um engenheiro de software, sei lá, talvez com o dobro do que vale hoje, que ele é 10 vezes mais produtivo do que um mesmo que não tem esse conhecimento. Então a revolução está acontecendo. Quem vai mudar de vida é aquele que vai surfar a onda. Quem vai ficar no mesmo vai ficar para trás. Tá? Esse é o recado final assim, da nossa conversa, tá? Boa. Acho que eu vou falar na mesma linha. A primeira coisa é acreditem na mudança. Não deixa para acreditar quando ela já for visível para todo mundo, que aí talvez seja tarde. Quem entender isso, quem acreditar agora e começar a se preparar, com certeza vai passar por essa transformação de uma forma bem mais tranquila e aproveitar todos os benefícios dela, como o Valdir falou. Quem fizer isso agora, com certeza vai colher os frutos aí daqui a pouco. Então acreditem na mudança e bora para cima. Boa. Deixando aqui meu último comentário também sobre o mercado. Acho que assim, muita gente no passado entrava no mercado de tecnologia porque dava dinheiro. Era simplesmente isso. Não era porque gostava, não era porque tinha curiosidade. Muita gente pagava um curso porque falava, oh, vai lá, faz faculdade, você vai ganhar muita grana com tecnologia. E a lição que a gente aprendeu é, galera, a época de abundância em tecnologia diminuiu. Com certeza existe oportunidade, como o Valdir trouxe. Acho que empreender é uma oportunidade que a gente está vendo no mercado hoje, porque você consegue potencializar o desenvolvimento da sua empresa através da inteligência artificial. Então, provavelmente vai ter mais gente empreendendo do que tentando entrar numa área para ganhar mais. Então, acho que é uma forma de rever o mercado, né? Não é só trabalhando como dev que você vai ganhar dinheiro em tecnologia. Existem N funções, você pode empreender, enfim. Então é isso, galera. Muito obrigado pelo papo de hoje. Obrigado, Valdir. Obrigado, Bruno. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Algumas sextas a gente está tendo um desafio aí para fazer, mas vamos estar aqui com vocês. A gente vai testar outros dias também, outros horários. A gente está no Spotify. Quem ainda não faz parte da comunidade, acesse aí platform.rocks. A nossa comunidade está crescendo muito, todo mês mais 100 pessoas entrando, tem pessoas do Mercado Livre, Nubank, Banco do Brasil, tem muito Bradesco, tem muito empresa grande lá, gente de alto nível trocando conhecimento. Então, bora contribuir ali na comunidade. E é isso. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Vejo vocês em breve. Muito obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal.